Olá, amados irmãos e irmãs, aqui é o Diácono Evandro falando. Hoje nós estamos reunidos para a nossa terceira catequese. Nós estamos falando sobre o espaço litúrgico. Por isso, na nossa primeira catequese, nós já abordamos sobre o presbitério, né? Na última catequese, nós falamos um pouco sobre o altar. E hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre o ambão. Lembrando que tudo aquilo que o diácono está falando, né, o diácono apresentou o livro, esse aqui é o livro de cabeceira, da qual nós estamos falando, né? A Instrução Geral do Missal Romano e Introdução ao Lecionário, tá bom? Mas antes de continuar a nossa catequese, vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, meus irmãos, então, recordando, né, nós já falamos um pouco sobre o que é o presbitério. Então, o que é o presbitério? O presbitério é aquele local elevado dentro da igreja, né, de onde acontece a cerimônia, ou seja, a Santa Missa ou a celebração da palavra. Também, né, no dia eu comentei que tem como um entendimento o presbitério de uma diocese ou de uma arquidiocese, ou seja, quando se fala o presbitério da arquidiocese, está referindo aos padres da diocese ou da arquidiocese, né? Na semana passada eu falei um pouco sobre o altar, né? O amor que se dá. Então, falei para vocês, ao chegar na igreja, onde está o altar? No centro. Sempre lembrando para simbolizar a nossa fé cristológica e para também simbolizar que nós acreditamos, né, na Eucaristia. Então, o altar é onde, né, tem a transubstanciação da matéria para o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, então, vamos falar um pouco sobre o ambão. O que é um ambão? O ambão, ou mesa da palavra, assim como o altar, né, ou seja, a mesa eucarística, trata-se de um móvel colocado à direita ou à esquerda do altar, onde é depositado o lecionário. O que é o lecionário? O lecionário é o livro sagrado onde tem todas as leituras, né, daquele dia. Se for durante a semana, o lecionário, ele é o lecionário semanal. Se for aos domingos, o lecionário é o dominical. E se for em um dia de festa, né, em um santo ou assim por diante, nós temos o lecionário ferial ou o lecionário santoral. Então, esses lecionários são depositados no ambão para fazer, então, a proclamação das leituras, né? Então, aos domingos nós temos o quê? A primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e o evangelho. No meio de semana, normalmente, a primeira leitura, o salmo e o evangelho. Salvo alguns dias que nós temos algumas solenidades ou festas, né, que caem durante a semana, que aí também vão ser as 4 leituras, ou seja, a primeira, o salmo, a segunda e o evangelho, tá bom? Então, como eu disse para vocês, o lecionário é o livro que contém as leituras, ou seja, na seguinte ordem como eu falei para vocês: primeira leitura, salmo, segunda leitura e o evangelho. Isso para os domingos e para as semanas, né? Lembra sempre, primeira leitura, o evangelho, o salmo e o evangelho, né? Reserva-se uma dignidade maior na proclamação do evangelho. Ou seja, durante as solenidades, nós temos um outro livro, e esse livro é chamado de evangeliário. Esse evangeliário, ele entra na procissão de entrada, né? E aí o diácono, ele leva aqui na altura dos olhos. Esse livro, ele é depositado sobre o altar e na hora da proclamação da palavra de Deus, ou seja, na hora da proclamação do evangelho, o diácono pede a bênção, pega o evangeliário e solenemente ele vai para o ambão, ele conduz o evangeliário para o ambão. Ou seja, o evangeliário ele é depositado sobre o altar para mostrar a ligação da palavra com a Eucaristia.
algo que não tem como desassociar, né? Então, o evangeliário é colocado sobre o altar e no momento da proclamação se pega e leva então para o ambão, para ali então fazer a proclamação da palavra de Deus. Tá? Então, o evangeliário, ele não contém as leituras normais, ele vai conter somente os evangelhos, ou seja, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o evangelho é reservado, o evangeliário é reservado somente a essas leituras, né? Todas essas leituras são proclamadas na mesa da palavra, ou seja, no ambão. Aqui na introdução geral, né, do Missal Romano, vai nos falar, instrução geral do Missal Romano, vai nos falar que a dignidade da palavra de Deus requer um lugar condigno, de onde possa ser anunciada e para onde se volte a atenção dos fiéis no momento da liturgia da palavra. Está no número 309 da nossa instrução geral. Ou seja, quando se vai fazer a proclamação, independente de qual espaço que você esteja dentro da igreja, a sua atenção tem que ser voltada para o ambão. Ou seja, de onde você está, você precisa inclinar para estar de frente com a palavra, o anúncio da palavra de Deus, né? A igreja orienta que seja uma estrutura estável e não uma simples estante móvel. Seja colocado no espaço de forma que os leitores possam ser vistos e ouvidos com facilidade. Também, número 309. Ou seja, eu não posso pegar, como semana passada o diácono falou sobre o altar, a mesa da palavra ou o ambão também não pode ser qualquer coisa. Não posso pegar qualquer coisa para fazer a mesa da palavra. Precisa ser uma mesa digna, né? Então, normalmente, né, a arquitetura da igreja, tanto do altar quanto a arquitetura também do ambão, praticamente são de pedras, mas também pode ser de um outro material sólido, mas desde que esse material seja um material digno, né? Não seja um material qualquer. Então, qual é o significado da mesa da palavra ou do ambão? No guia litúrgico pastoral, explica-se que, segundo a tradição cristã, faz referência ao sepulcro vazio, ao lugar da ressurreição e do anúncio de Cristo vivo. Deste modo, a mesa da palavra nos indica que Cristo ressuscitou e deixou sua palavra para alimentar a vida dos fiéis. A palavra de Deus é viva, eficaz e, ao ser proclamada, anuncia a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Nós estamos no mês da Bíblia, setembro, o mês da Bíblia. Também é mês de pegarmos a nossa palavra e termos uma intimidade. É mês de pegarmos, e não somente esse mês, é claro, né? Esse mês a igreja dá um destaque especial, mas normalmente é preciso ter essa intimidade com a palavra do Senhor. Nós não podemos deixar simplesmente a Bíblia, né, ali aberta no Salmo 91, pegando poeiras, né, de qualquer maneira. A palavra de Deus, ela precisa ser lida, ela precisa também ser viva no meu coração. Então, te faço mais uma vez um convite. Ao chegar na igreja, observe as duas mesas, a mesa eucarística ou o altar, a mesa da palavra ou o ambão, as duas de total dignidade. Não tem como desassociar essas mesas, né? Então, assim, nós entendemos tanto o ambão quanto também o altar, tá bom? Então, por hoje, né, seria isso. Mais uma vez eu te peço, se esse vídeo está te fazendo bem, se esse canal está te fazendo bem, nós temos duas plataformas. A do Instagram, né, todos já conhecem, Diac_Evandro_Alves. Você pode curtir, compartilhar, comentar, salvar, enviar esse link para os seus amigos. Se está te fazendo bem, ajude também a chegar nos outros irmãos e irmãs. Também nós temos a plataforma lá no YouTube.
Lá no YouTube você vai procurar Diácono Evandro Alves. Então você pode procurar lá no YouTube. Todos os vídeos que são postados aqui no Instagram também são postados lá no YouTube. Também tem outros materiais que eu te convido a você entrar lá no YouTube para acessar. Deixe seu joinha, deixe seu like, compartilhe, comente para que este vídeo, né, possa ser algo importante também na vida dos nossos irmãos e que as plataformas então julguem, né, para que possa então levar aos nossos outros irmãos, tá bom? Então, na próxima catequese nós vamos falar um pouco agora sobre a cadeira presidencial, né? Também sobre a cruz e outros objetos também que vão, quer dizer, outros objetos que estão e também a credência que está sobre o presbitério, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração final, vamos pedir para que os anjos da guarda possam nos iluminar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José Operário, desça sobre cada um de nós, sobre as pessoas queridas por nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Meus irmãos, fiquem com Deus. Até a próxima catequese, se Deus quiser.